vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olá, somos aqui do Brasil. Nós somos cristãos que não comem carne de porco, não bebemos álcool, procuramos levar uma vida de acordo com as leis do Criador. Deus é um só, a Ele seja a honra e glória. Somos milhares, milhões de cristãos assim ao redor do mundo. Mas sabe o que? Olhando para dentro de mim, mesmo com boas obras externas, por dentro, muitas vezes eu tenho egoísmo, amor a mim mesmo e querer ser melhor do que o outro, as aparências. Eu percebo que eu preciso de um Salvador. É como um vaso que por fora pode estar bonito, mas por dentro é difícil limpar. Preciso de um Salvador, um Deus mais presente, com o qual eu possa ter um relacionamento, um amor. Você se sente assim também muitas vezes? Não tenha medo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas não no sentido biológico, porque Deus não tem esposa. Essa é uma maneira de dizer. Que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está cansado de tantas cerimônias e orações e repetições, aceite esse alívio, esse Salvador. Jesus é o caminho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Há um só Deus, o Deus Criador, e o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Temei esse Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo, irmão, irmã. Começou pelos mortos, depois passa aos vivos. A palavra de Deus diz: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Na morte não há conhecimento. Eclesiastes 9. Chegou a hora do seu juízo. Nosso nome pode passar a qualquer momento. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Precisamos sempre da água purificadora, um substituto que possa nos representar. Que alegria ter esse substituto. Você lembra que quando Abraão foi convocado a sacrificar o seu filho, apareceu um cordeiro para ocupar o lugar do filho. E foi o substituto. Não teve que morrer o filho de Abraão. Que lindo! Como está a sua alma?
Estamos em perigo de vida. No amanhã não sabemos se estaremos vivos ou mortos. Satanás, o inimigo, é autor da guerra. Ele gosta de guerras e conflitos. Deus é amor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Maria não. Ela foi uma mulher boa, mas está morta, dormindo. Dai-lhe glória. O Corão diz que ninguém pode mudar a palavra de Deus. O Corão também diz que os adeptos do Evangelho julguem conforme o que Deus nele fez descer. Quem não julga conforme o que Deus fez descer, eles são os depravados. Amém. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. Vamos louvar o seu nome por isso. Amém. E dar-lhe glória. Sabe, os rituais e cerimônias que muitas pessoas faziam antigamente, nós não fazemos porque Jesus foi o cumprimento. Ele foi o cordeiro que morreu em nosso lugar. Nós não oferecemos, portanto, animais, mas oferecemos sacrifícios espirituais. Nós não oferecemos a Deus também incenso, fumaça, mas sim sacrifício de louvor, né? Nossas palavras de gratidão. Mas tudo que Deus deu, que são mandamentos morais, como os 10 mandamentos, né? Isso nós sim cumprimos, e também os outros preceitos para o dia a dia. Deus é razoável, Ele não pede uma coisa difícil de se cumprir, mas é específico. E a quebra desses preceitos, a quebra da lei, é pecado. Com a ajuda dele, nós podemos parar de pecar, viver de uma forma que agrada ao nosso Criador. Em um desses mandamentos, diz para guardar um dia da semana, porque na criação, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Por isso, até hoje, o nome dos dias da semana reflete isso. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 7º dia, o sábado. Nele, Deus descansou. Mas não é que Deus cansa. Essa é uma maneira de dizer, Ele fez para dar o exemplo. Igual meu pai também me pede um serviço, primeiro me faz para me dar o exemplo. Por isso, um dia por semana, nós descansamos, porque Deus assim ordenou desde a criação. Ele nos deu exemplo, não é só para judeus, é para toda a família humana. Mas, novamente, eu guardar um dia de forma exterior não é suficiente se eu no meu coração tiver maus pensamentos e não estiver descansando no coração. Preciso da água, fonte da água para me purificar. E Ele é essa fonte limpa e pura, que limpa os pecados que eu já cometi. Por isso, quando você acreditar, todo aquele que nele crer, então, quando você acreditar, pode ser como símbolo, como sinal disso, ser batizado, imerso na água. Todo o seu corpo vai entrar na água e depois ser erguido. Muitos cristãos só põem um pouquinho de água assim na testa, mas não, a Bíblia nos diz que devemos ser mergulhados embaixo da água. E aí você vai ser liberto dos seus medos, temores, será que estou salvo ou não? Você vai ter a certeza da salvação e a vida vai assumir um novo colorido. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que conduz para a salvação. Jesus é mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus. Ele nasceu de uma virgem. Isso é um mistério, mas a palavra de Deus, e nós cremos que Ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita, uma ovelha perfeita, sem mancha, foi sacrificada, portanto Ele morreu e foi levantado ao céu e agora está lá no céu. Em breve vai voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e todo olho o verá.
Pesquise sobre muçulmanos que aceitaram a Jesus. Por exemplo, esse vídeo aqui no YouTube está em inglês, mas você pode pôr legendas com tradução para a sua língua. Deus ouve as suas orações quando você faz oração de coração. Por isso, peça a Deus, Senhor Criador Altíssimo, será que realmente tu tens um filho, afinal de contas? Será que é assim como eles estão dizendo, essa Bíblia, essa suposta Bíblia? Senhor, me mostre. Quem sabe me dê um sonho para ver quem é Jesus. Eu gostaria de conhecer. E não rejeite esse sonho quando for dado, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, o teu Salvador. Eu te convido a orar junto comigo. Vamos ajoelhar e você pode repetir as frases depois que eu oro. Eu vou orar de forma espaçada e pode repetir, se você quiser, o que eu digo. Ó Senhor Deus Criador, queremos pedir perdão por todas as falhas e pecados que nós já cometemos. Revela-te a nós, queremos conhecer-te melhor. Será que tu tens um filho? Queremos conhecer a verdade. Revela-te a nós, abrace-nos, mostra-nos a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. No próximo vídeo vamos ver a continuação, como continua essa progressão da verdade, ok? Deus te abençoe. Temei a Deus e dai-lhe glória.